Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Aguinaldo e hoje vamos falar sobre aproximação normal para binomial. Bom, se nós temos uma variável aleatória x que segue uma distribuição binomial com parâmetros n, que é o número de tentativas independentes de Bernoulli, e a probabilidade p constante em cada tentativa, essa variável z, que é o x, que é minha variável aleatória binomial, menos n vezes p dividido por raiz quadrada de n vezes p vezes 1 menos p, essa variável ela segue aproximadamente uma distribuição normal padrão. Em outras palavras, mesmo você estando numa situação onde você sabe que tem que usar binomial, você pode obter de forma aproximada o valor da probabilidade usando a distribuição normal, bastando fazer essa padronização, né, e usar a tabela normal padronizada. Essa aproximação pode ser usada nas seguintes condições. Se o n vezes p for pelo menos 5, que a gente costuma dizer que é o número de sucessos, né? E também o n vezes 1 menos p tem que ser pelo menos 5, que é o número de fracassos na minha amostra, nas n tentativas. Então, para a aproximação normal funcionar, de bons resultados, essas duas condições têm que ser satisfeitas. Lembrem-se que esse n vezes p, deixa eu apagar isso aqui. Esse n vezes p é o valor esperado da variável aleatória binomial, que é n vezes p. E esse n vezes p vezes 1 menos p corresponde à variância da binomial, que é n vezes p vezes 1 menos p. Então, na realidade, a padronização ela ocorre da seguinte maneira: eu pego a variável x, subtrai a média, que é o valor esperado, divide pelo desvio padrão da variável, que é a raiz quadrada da variância. Então, como exemplo, um fabricante alega que 80% das reclamações dos seus clientes são devidas a dificuldades em operar corretamente o produto. Letra A. Em uma amostra de 10 reclamações, qual é a probabilidade que pelo menos 8 delas serem de clientes que não sabem operar o produto? Letra B. Considerando as últimas 100 reclamações, qual é a probabilidade que pelo menos 73 delas serem de clientes que não sabem operar o produto? Então, vamos resolver a letra A. Em uma amostra de 10 reclamações, qual é a probabilidade que pelo menos 8 delas não serem de clientes que não sabem operar o produto? Então, a minha variável x aqui é número de clientes que reclamam que não sabem usar o produto. Número de clientes que fizeram a reclamação, né, que não sabem usar o produto. Não sabem usar o produto. Bom, nós temos aqui uma amostra de 10 clientes, 10 reclamações, né? A probabilidade do cliente que reclamou de não saber usar o produto, essa probabilidade é 0,8. Por quê? Porque 80% dos clientes que reclamam não sabem usar o produto. Reparem que nós temos aqui uma amostra de 10 clientes, são 10 reclamações de clientes, né? Reclamações independentes. A probabilidade do cliente que reclama de não saber usar o produto, essa probabilidade é 0,8, ela é constante para cada uma dessas reclamações. Tá? Então, a gente pode usar o modelo binomial. Então, o x ele segue o modelo binomial com quais parâmetros? Meu n vai ser 10 e o p, que é a probabilidade de sucesso, 0,8. Então, o que a gente quer? A gente quer calcular a probabilidade do número de clientes que reclamam de não saber usar o produto, dessa probabilidade ser pelo menos 8. Então, o que é pelo menos 8? É no mínimo 8. X maior ou igual a 8. Então, lembrando que a minha variável x é o número de clientes que reclamam que não sabem usar o produto. Numa amostra de 10, então esse x pode ser qualquer valor, desde 0, 1, 2, né, 3, até no máximo
até no máximo 10. Como eu quero calcular a probabilidade do x ser maior ou igual a 8, então eu teria que calcular a probabilidade do x ser 8, ser 9 e ser 10. Então vai ser a probabilidade do x ser 8, mais a probabilidade do x ser 9, mais a probabilidade do x ser 10. Eu teria que calcular essas três probabilidades. A pergunta que a gente faz, né, será que dá para usar aproximação normal? Né? Será que podemos usar normal? Bom, para saber se a gente pode usar aproximação normal, a gente tem que verificar aquelas condições. N vezes P, o N vai ser 10. O P é 0,8. Isso dá 8. É maior ou igual a 5. Então, beleza. Uma das condições foi satisfeita. E a outra condição? N vezes 1 menos P. 10 vezes 1 menos 0,8 é 0,2. Então, 10 vezes 0,2 vai dar 2. Isso não é maior do que 5. Então, as condições não foram satisfeitas. Então, a gente não pode, né, não podemos usar a aproximação normal. Então, a gente tem que continuar usando a distribuição binomial. Bom, então vamos repetir aqui. O nosso N são 10 reclamações, a probabilidade de sucesso é 0,8, né? A gente tem que calcular a probabilidade do x ser pelo menos 8, que vai ser a probabilidade de 8, mais a probabilidade de 9, mais a probabilidade de 10. Lembrando que na distribuição binomial, a probabilidade de ocorrer x sucesso vai ser combinação de n tomado de x em x, vezes a probabilidade de sucesso elevada a x sucessos, vezes 1 menos p, que é a probabilidade de fracasso, né, elevada a n menos x, que é o número de fracassos. Então, vamos calcular aqui o P de 8. P de 8. Então, vai ser combinação de 10 tomado de 8 em 8, vezes 0,8 elevado a 8, vezes 0,2 elevado a 10 menos 8, que vai ser igual a 2. Bom, combinação de 10 de 8 em 8 vai ser 10 fatorial dividido por 8 fatorial, 10 menos 8, 2 fatorial, vezes 0,8 elevado a 8, vezes 0,2 elevado a 2. O 10 fatorial vai ser 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Vamos parar por aqui, porque tem um 8 fatorial embaixo, né? Eu tenho um 8 fatorial aqui no denominador. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, então é 2 mesmo. Vou cortar esse 8 fatorial, vezes 0,8 elevado a 8, vezes 0,2 elevado a 2. 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45. 45 vezes 0,8 elevado a 8, vezes 0,2 elevado a 2. Fazendo as contas, a probabilidade é 0,3020. Essa é a probabilidade do x ser igual a 8. Agora vamos calcular a probabilidade do x ser igual a 9. Mantendo o mesmo raciocínio, combinação de 10 de 9 em 9, vezes 0,8 elevado a 9, vezes 0,2 elevado a 1, que é 10 menos 9. Combinação de 10 de 9 em 9 vai ser 10 fatorial, dividido por 9 fatorial, vezes 1 fatorial, vezes 0,8 elevado a 9, vezes 0,2 elevado a 1. 10 fatorial vai ser 10 vezes 9 fatorial, vamos parar por aqui. 9 fatorial tem embaixo, né? Nem vou desenvolver, porque eu vou cortar com o de cima. E 1 fatorial é 1 mesmo. Vezes 0,8,
elevado a 9 vezes 0,2 elevado a 1. Então, 10 dividido por 1 é 10. 10 vezes 0,8 elevado à potência 9 vezes 0,2 elevado à potência 1, que é 0,2 mesmo, né? Isso vai dar 0,2684. Então, nós calculamos aqui a probabilidade do x ser 9. Agora, vamos calcular a probabilidade do x ser 10. Então, usando o mesmo raciocínio, combinação de 10 em 10, vezes 0,8 elevado a 10, vezes 0,9 elevado a 0, que é 10 menos 10. Combinação de 10 em 10, gente, não precisa nem calcular, isso vai dar 1. Vezes 0,8 elevado a 10, vezes 0,9 elevado a 0, isso também dá 1. Então, a gente só tem aqui o 0,8 elevado a 10. Fazendo as contas, isso vai dar 0,1074. Então, nós temos aqui os três valores. A probabilidade do x é igual a 8, que é 0,3020, de x é igual a 9, é 0,2684, de x é igual a 10, é 0,1074. Então, a probabilidade do x ser maior ou igual a 8 é só somar esses três valores. 0,3020 0,2684 mais 0,1074. A gente vai obter 0,6778. Essa é a probabilidade, pelo menos 8, das reclamações serem de clientes que não sabem usar o produto. A gente usou aqui a distribuição binomial, porque a aproximação normal não era adequada. Nesse próximo exemplo, a gente está na mesma situação, a variável x, ela segue a distribuição binomial, que é o número de clientes que reclamam que não sabem usar o produto, só que agora o meu n é 100, né? A probabilidade de sucesso, o Pzinho continua 0,8. E eu quero calcular a probabilidade de pelo menos 73 dessas 100 serem de clientes que não sabem usar o produto. Então, a gente quer calcular a probabilidade do x ser maior ou igual a 73. É isso que a gente quer obter. Nesse caso, será que nós podemos usar a normal? Usar a distribuição normal? A aproximação normal, melhor dizendo? Bom, a gente tem que verificar as condições. N vezes P. Meu N vai ser 100, o P 0,8. 100 vezes 0,8, isso vai dar 80. Então, é maior ou igual a 5. Ok. N vezes 1 menos P vai ser igual a 100 vezes 1 menos 0,8, dá 0,2. Isso vai dar 20. Também é maior do que 5. Então, nós podemos usar a aproximação normal. Nós podemos usar a aproximação normal. Então, só lembrando que a aproximação normal, eu tenho que padronizar a variável x menos n vezes p sobre raiz quadrada de n vezes p vezes 1 menos p, e daí para frente usar a tabela normal padronizada. Bom, então vamos relembrar aqui, meu n vai ser igual a 100, a probabilidade de sucesso é 0,8, e eu quero calcular a probabilidade do x ser no mínimo 73. E eu vou usar a aproximação normal. Então, para usar a aproximação normal, nós temos que padronizar esse 73. Então, 73 menos n, que é 100, vezes o p, que é 0,8, dividido por raiz quadrada, n, que é 100, o p, que é 0,8, vezes 1 menos p, que é 0,2. Fazendo os cálculos, a gente vai encontrar menos 1,75. Menos 1,75. Então, a probabilidade do x ser maior que 73 é a mesma probabilidade do z ser maior que menos 1,75.
E eu fazendo essa padronização me permite usar a tabela normal padronizada. Só aproveitando que o exemplo, tá? Esse 100 vezes 8, isso vai dar 80. Tá? 80 é o valor esperado da minha variável binomial. Então, n vezes p é 100 vezes 0,8, isso vai dar 80. Então, em média, 80 clientes que reclamam são clientes que não sabem usar o produto, no total de 100. E esse 100, o que está dentro da raiz, seria a variância da minha variável binomial. Então, a variância de x é n vezes p, 1 menos p. Então, 100 vezes 0,8 vezes 0,2, isso vai dar 16. Agora, deixa eu voltar no exemplo. Então, a probabilidade do x ser menor, no mínimo 73 é igual à probabilidade do z ser maior ou igual a menos 1,75. Então, eu sempre aconselho, quando for usar a tabela normal, sempre fazer o desenho da curva normal. Então, aqui o desenho, né, da curva normal. Já vamos trabalhar direto com a variável z, ela está centrada no valor 0, menos 1,75 está à esquerda, menos 1,75, e agora vamos colorir a região que nos interessa. Eu quero a área à direita de menos 1,75, basta olhar aqui o sinal maior ou igual. Então, seria essa área toda que eu estou colorindo de azul. Bom, para eu localizar a área à direita de menos 1,75, que corresponde à probabilidade que a gente quer, eu tenho que pegar os dois primeiros dígitos, menos 1,7 e os 5 restantes, né, que é o terceiro dígito. Como eu vou usar a tabela normal reduzida, lembre-se que a tabela normal reduzida, ela sempre me dá a área da média, 0, até o valor do meu z crítico. Ele sempre trabalha com a parte positiva. A parte negativa, ela é obtida por simetria. Então, o valor menos 1,75 é negativo, mas equivale a olhar o valor positivo 1,75. Então, eu pego 1,75, né, 1,7, que é os dois primeiros dígitos, na primeira coluna, e os 5 restantes eu vou pegar na primeira linha. Então, eu vou encontrar aqui nesse cruzamento 0,4599. Esse 0,4599, ele corresponde à área de 0, né, até 1,75. Então, na realidade, ele corresponde a essa área. Vou colorir de novo. Então, na realidade, esse 0,4599 corresponde à área entre 0 e 1,75. Mas a gente sabe que a área à direita de 0, todo para a direita, ela equivale a 0,5. Tá? Então, pelo desenho, a probabilidade de z ter valores à direita de menos 1,75 vai ser o 0,5 mais o valor que eu encontrei na tabela, 0,4599. Então, o resultado aqui é 0,9599. Aproximadamente 96% das vezes, numa amostra de 100 reclamações, pelo menos 73 deles são de clientes que não sabem usar o produto. Então, vocês estão observando que eu somei 0,5. Como é que eu sei disso? É pelo desenho. Então, eu sempre falo, faz o desenho, colora a região, que você vai perceber quando é que você vai ter que somar ou subtrair meio. Bem, vamos falar de um ponto importante que é a correção de continuidade. A correção de continuidade é muito simples. E ela é necessária porque a gente está usando a distribuição normal, que é uma distribuição para variável contínua, para aproximar uma distribuição binomial, que é uma distribuição para variável discreta. Então, eu estou usando uma distribuição normal, que é voltada para uma variável contínua, né, para resolver problemas de uma variável que é discreta. Então, a gente tem que fazer uma pequena adaptação. E essa adaptação, essa correção, é justamente você acrescentar
ou diminuir meio a cada valor da sua distribuição binomial. A ideia seria tentar tornar mais contínua uma variável que é discreta. Então, nós temos aqui o gráfico com os valores discretos de 0 a 10, e essa correção de continuidade seria basicamente você acrescentar meio, né, para que ela ficasse uma distribuição mais contínua. Então, reparem que o meu valor 7, na realidade, ele está correspondendo a valores desde 6,5 até 7,5. Então, a probabilidade do x ser exatamente 7, se eu quiser calcular usando a aproximação normal, então, na realidade, eu teria que calcular a probabilidade desde 6,5, né, até 7,5. E se eu quiser calcular a probabilidade do x ser maior ou igual a 7, eu teria que calcular essa probabilidade desde 6,5. Vai ser a probabilidade do x ser maior ou igual a 6,5. Da mesmo modo, se eu quiser calcular a probabilidade do x ser menor ou igual a 3, que é essa parte em vermelho, então menor ou igual a 3, então na realidade eu teria que pegar um pouquinho antes, né? Teria que somar 0,5. Então seria o cálculo da probabilidade do x menor ou igual a 3,5. Então, essa correção de continuidade é muito simples. Antes de você padronizar, olhar a tabela, você tem que somar meio ou subtrair meio, dependendo da situação. Então, o que seria essa correção de continuidade? Então, se eu quiser calcular a probabilidade do x ser maior ou igual a k, eu teria que subtrair meio a esse valor de k antes de padronizar. Se eu quiser calcular a probabilidade do x ser no máximo k, eu teria que somar meio a esse k antes de fazer a padronização. E se eu quiser calcular a probabilidade do x ser exatamente k, eu teria que subtrair meio e somar meio a esse valor do k antes de fazer a padronização. Então, por exemplo, a probabilidade do x ser maior ou igual a 7 seria a probabilidade do x ser maior ou igual a 6,5. A probabilidade do x ser no máximo 3, na realidade, teria que calcular a probabilidade do x ser menor ou igual a 3,5, ou seja, no máximo 3,5. E a probabilidade do x ser exatamente 6, então teria que calcular a probabilidade do x cair no intervalo de 5,5 a 6,5. Tá? Essa é a correção de continuidade. Bom, exemplo, suponha que 30% das faturas de uma empresa são superfaturadas. Um auditor selecionou aleatoriamente 60 faturas de compra. Qual é a probabilidade que 23 faturas, no mínimo, tenham sido superfaturadas? Use a correção de continuidade. A minha variável x é número de faturas superfaturadas. E eu quero calcular a probabilidade do x ser 23 faturas no mínimo, ou seja, x maior ou igual a 23. Tá? Essa variável x, ela segue a distribuição binomial, né? Com n vai ser igual a 60 faturas, são faturas independentes. Cada fatura ou ela está superfaturada ou não está superfaturada. Eu posso encarar isso como uma distribuição, um ensaio de Bernoulli, uma tentativa de Bernoulli, né? E a probabilidade dessa fatura ser superfaturada é 0,3, porque 30% das faturas elas são superfaturadas. Então, a probabilidade de cada uma das faturas ser superfaturadas é 0,3. E é uma probabilidade constante. Por isso que eu vou usar a distribuição, deveria usar a distribuição binomial. Nesse caso, como as condições para a aproximação normal são válidas, que é n vezes p, que é 60 vezes 0,3, isso dá 18. Isso é maior do que 5. E n vezes 1 menos p, que é 60 vezes 1 menos 0,3, dá 0,7. Isso dá 42. Todas as duas condições foram satisfeitas. Então, eu posso usar a aproximação normal. Bom, eu quero calcular a probabilidade do x ser no mínimo 23. Eu quero usar a correção de continuidade. Então, na realidade, eu vou ter que calcular a probabilidade do x ser maior ou igual a
vou pegar um pouquinho antes. Então, 23 menos meio dá 22,5. Então, vou ter que padronizar esse valor 22,5. Então, o Z vai ser igual o valor 22,5 menos o N vezes P, que é o 60 vezes 0,3, dividido pela raiz quadrada de 60 vezes 0,3 vezes 0,7. A gente vai obter aqui 1,27. Se a gente for na tabela, na tabela normal, a gente vai localizar que valor é esse. Então, a gente vai localizar o 0,3980. 0,3980 é a probabilidade que eu encontrei na tabela normal reduzida. Tá? Então, de novo, vamos fazer o desenho aqui, que eu acabei esquecendo. A curva normal padronizada, a curva normal, a minha variável Z está centrada no zero. 1,27 está à direita de 0, 1,27, e eu quero calcular a área maior que 1,27. Então, seria essa probabilidade, essa área em verde, a cor verde. Então, esse valor de 0,3980 é o valor que corresponde, na realidade, como é a tabela normal reduzida, é a área entre 0, e 1,27. Como eu quero a área à direita, de 1,27, então eu vou ter que pegar o 0,5 menos 0,3980. Então, a gente vai obter 0,1041. 10,41%. É a probabilidade do X ser no mínimo 23 faturas. Bom, continuando com o exemplo. Qual a probabilidade de que 16 faturas no máximo tenham sido superfaturadas? De novo, eu peço para usar a correção de continuidade. Então, eu quero calcular a probabilidade do X ser menor ou igual a 16. No caso da correção de continuidade, seria a probabilidade do X ser menor ou igual a, eu pego um pouquinho depois, meio depois, não é isso? 16 mais meio dá 16,5. Vamos padronizar esse 16,5. 16,5 menos N vezes P, Meu N vale 60, e o P 0,3, dividido por raiz quadrada de 60 vezes 0,3 vezes 0,7. Fazendo as contas, dá menos 0,42. Menos 0,42. Se a gente for na tabela, a tabela normal, reduzida, a gente vai encontrar 0,1628. 0,1628. Fazendo o desenho da curva normal. A média aqui é 0. Menos 0,42 está à esquerda. E eu quero calcular a área menor ou igual a menos 0,42. Então, seria toda essa área esquerda de menos 0,42. Esse 0,1628 que nós encontramos na tabela corresponde, na realidade, à área entre 0 e 0,42. 0,1628. Só que a gente quer a área à esquerda. Então, a gente sabe que a área à esquerda de 0 é meio, E a área de 0 a menos 0,42 é 0,1628. Então, a área azul, em azul, que é a área à esquerda de menos 0,42, vai ser obtida subtraindo 0,5 de 0,1628. Isso vai dar 0,3372. 33,72% das vezes, no máximo 16 faturas vão ser faturadas desse total de 60. E qual a probabilidade de exatamente 16 faturas terem sido superfaturadas? A probabilidade do X ser exatamente 16. Então, correção de continuidade para um valor exato, então eu teria que pegar meio
para os dois lados. Então, vai ser 16 menos meio dá 15,5. E 16 mais meio vai dar 16,5. Então, na realidade, a probabilidade do x ser exatamente 16 corresponde, na aproximação normal, à probabilidade do intervalo de 15,5 a 16,5. Bom, eu teria que padronizar agora esses dois valores. Z vai ser igual a 15,5 menos 60 vezes 0,3 dividido por raiz quadrada de 60 vezes 0,3 vezes 0,7. Isso vai ser igual a menos 0,7. O Z vai ser, agora padronizando 16,5. 16,5 menos 60 vezes 0,3 dividido por raiz quadrada de 60 vezes 0,3 vezes 0,7. Isso vai dar menos 0,42. Então, se a gente for na tabela normal padronizada, o menos 0,7, a gente vai achar 0,2580. E o menos 0,42 na tabela vai ser igual a 0,1628. 0,1628. Então, vamos fazer aqui o desenho da distribuição normal, né? Da curva normal. A média aqui é zero, a minha variável z, na variável z padronizada. Menos 0,7, ele vai estar por aqui, né? Menos 0,7. E menos 0,42 vai estar por aqui, menos 0,42. E eu quero a área azul, essa parte que eu colori de azul, entre menos 0,7 e menos 0,42. O valor de 0,2580 corresponde à área de 0 até menos 0,70. Então, dá 0,2580. E o 0,1628 corresponde à área de 0 a menos 0,42. Então, seria 0,1628. Então, na realidade, a área que eu quero é entre menos 0,42 e menos 0,70. Então, eu pego a área maior, que é 0,2880, 0,2580, menos 0,1628, que é a área menor. Então, o desenho está sugerindo fazer a subtração. Fazendo as contas, dá 0,0952. 9,52% é a nossa probabilidade. É a probabilidade do x ser igual a 16. É claro que esse aqui é um valor aproximado, né? É um valor aproximado. Se você quiser usar o valor exato, aí você teria que usar a distribuição binomial. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez. Eu espero ter contribuído e espero ver vocês na próxima videoaula.